Hey pessoa, vamos entender como funciona todos os sistemas do corpo humano? Esse vídeo é um episódio da série de Sistemas do Corpo Humano. E hoje você vai entender quase tudo sobre o sistema cardiovascular. Pois eu irei explicar da maneira mais fácil possível e te dar exemplos e imagens para que seja possível entender sem escapatória. E por fim, veremos como são as questões cobradas desse assunto. Se tiver alguma dúvida ou discussão, deixe nos comentários. Vamos começar? Sistemas são grupos de órgãos que atuam em conjunto para realizar alguma função do organismo. Por exemplo, o coração e os vasos sanguíneos formam um sistema para circular o sangue no corpo. Para entender de maneira simples, imagine o seu corpo como uma cidade grande. Para que tudo funcione bem, é preciso um sistema eficiente de transporte, que leve a comida, a água e outros materiais para todos os lugares do corpo e retire o lixo. O sistema circulatório é como esse sistema de transporte no seu corpo. O coração é a bomba que impulsiona o sangue. Os vasos sanguíneos são como as ruas da cidade, e o sangue é como um caminhão que transporta as coisas pelo corpo. Em resumo, o sistema circulatório é responsável por realizar o transporte do sangue. Ele é composto pelo coração, sangue e vasos sanguíneos. Assim, o sistema transporta oxigênio e demais nutrientes para diversas regiões do corpo. Outras funções desempenhadas por esse sistema são o transporte de carbono e resíduos das células, manutenção do equilíbrio ácido básico do corpo, proteção contra doenças e regulação da temperatura corporal. Resumidamente, essas são as características básicas do sistema circulatório. Agora vamos nos aprofundar no conhecimento. O coração é um órgão localizado na parte inferior do mediastino médio. Ele tem o tamanho de uma mão fechada e seu peso é de 300 gramas. É um órgão formado principalmente por tecido muscular estriado cardíaco, o qual se caracteriza por apresentar contração involuntária. Sua contração se chama sístole e empurra o sangue, enquanto o relaxamento, chamado de diástole, o enche dele. O coração humano é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrílocos. O sangue proveniente das várias partes do corpo, com exceção do pulmão, chega ao coração pelo átrio direito. As veias cavas, superior e inferior, trazem o sangue do corpo e desembocam-no nessa cavidade. Após chegar ao átrio direito, o sangue segue em direção ao ventríloco direito. Do ventríloco, ele passa em direção aos pulmões, sendo levado pela artéria pulmonar. Nos pulmões, o sangue que, até então, estava rico em gás carbônico, recebe oxigênio proveniente da respiração, tornando-se oxigenado. O sangue oxigenado retorna então para o coração por meio das veias pulmonares. Essas veias desembocam no átrio esquerdo. O sangue, daí, segue para o ventríloco esquerdo, local de onde será impulsionado para todo o corpo, com exceção do pulmão, sendo levado pela artéria aorta. Existem válvulas no coração que fazem com que o fluxo do sangue não ocorra em certos momentos e que ele siga sempre em uma mesma direção. No total, existem 4 válvulas no coração. 2 válvulas atrioventriculares que se situam entre cada átrio e cada ventríloco, e 2 válvulas semilunares, que estão localizadas nos 2 locais por onde o sangue sai do coração. Uma válvula semilunar está localizada na região onde a aorta sai do ventríloco esquerdo, e a outra no local onde a artéria pulmonar sai do ventríloco direito. O batimento cardíaco é conseguido graças a uma massa de células especializadas encontradas nesse órgão, chamadas de nó sinoatrial. Essa massa de células está na parede do átrio direito e é responsável por gerar impulso elétrico. Essa estrutura é importante porque torna os batimentos do coração independentes do sistema nervoso do corpo. Graças a isso, o coração continua batendo mesmo em situação de inconsciência ou durante o sono. Entretanto, mesmo funcionando sem o resto do sistema nervoso, ele é influenciado por eles. Esses impulsos elétricos propagam-se pelo tecido muscular até chegar ao nó atrioventricular, o qual está localizado na parede, entre os átrios esquerdos e direito. Esse nó constitui um ponto de transmissão de impulsos nervosos, os quais
partem dessa região e seguem em direção aos ventrílocos e ao ápice do coração, através de estruturas chamadas de ramos de feixe. Essas estruturas funcionam como fios elétricos dentro do coração. As paredes do coração apresentam camadas, são elas endocárdio, miocárdio e pericárdio. Vamos dar uma pausa para ver algumas curiosidades legais do sistema cardiovascular. Os bebês recém-nascidos têm um batimento cardíaco mais rápido. Seu coração bombeia aproximadamente 9.000 litros de sangue por dia e bate cerca de 100.000 vezes por dia. Todos os dias, o coração humano gera energia capaz de abastecer um caminhão por 30 km. Se contar a energia gerada pelo coração durante uma vida inteira, daria para dirigir até a Lua e voltar à Terra. Sua frequência cardíaca cai enquanto você dorme. Rir é bom para o seu coração. Estudos mostram que rir, principalmente as gargalhadas, pode fazer com que o revestimento das paredes dos vasos sanguíneos, chamado endotélio, relaxe, e aumentando o fluxo sanguíneo por até 45 minutos após o ataque de riso. Consequentemente, rir melhora o fluxo sanguíneo no organismo e otimiza as funções do sistema cardiovascular. Voltando ao conteúdo. Além do coração, os vasos sanguíneos também fazem parte do sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos formam uma rede de tubos que transportam o sangue pelo corpo. Esses tubos possuem diferentes diâmetros e fazem circular o sangue. Existem 3 tipos de vasos. As artérias transportam o sangue com oxigênio para todas as células do corpo. Esse sangue volta ao coração, através das veias, já sem o oxigênio, e rico em gás carbônico, trocado com as células por onde o sangue passou. Esses 2 tipos de tubos têm características diferentes. As artérias são mais grossas e elásticas, pois transportam o sangue vindo do coração com mais pressão. Já as veias são mais finas e não têm tanta pressão quanto as artérias. Por isso, as veias possuem uma estrutura diferente dentro delas, chamadas de válvulas. Essas válvulas impedem que o sangue faça o caminho contrário à direção do coração. Tanto as artérias como as veias se ramificam em vasos menores, chamados capilares, ou seja, elas vão se dividindo como rios menores. Vamos ver o exemplo da imagem. O sangue com oxigênio vem pelas artérias. Essas artérias distribuem o sangue em arteriolas, que distribuem o sangue em capilares ainda menores. Os capilares, por serem finos, permitem a troca do oxigênio presente nas células do sangue com as células ao redor. Geralmente, eles são tão finos que passam apenas uma célula de cada vez. Essa célula perde o oxigênio e absorve o gás carbônico. Segue em direção às vênulas que estão ligadas às veias. Esse sistema permite que o oxigênio e os nutrientes circulem pelo corpo. Veja bem, não é correto afirmar que as artérias levam somente sangue com oxigênio e que as veias levam somente sangue com gás carbônico. Existe uma exceção para esses 2 casos. A artéria pulmonar leva o sangue com gás carbônico para o pulmão, e as veias pulmonares saem do pulmão e retornam o sangue com oxigênio para o coração, invertendo nesses casos os papéis dos 2 tipos de vasos. Os vasos são formados por 3 camadas, também chamadas de túnicas. São elas a camada interna, ou túnica íntima, constituído de uma camada de células endoteliais e uma de tecido conjuntivo frouxo. É separada da camada seguinte, túnica média, por uma lâmina elástica interna, a qual possui pequenos buracos por onde passam nutrientes para as células das camadas mais profundas. A camada intermediária, ou túnica média, formada por células musculares lisas, entre as quais a fibra de colágeno. Há uma lâmina elástica externa que separa essa camada da seguinte. A camada mais externa, ou túnica adventícia, composta basicamente de colágeno e fibras elásticas. Os vasos sanguíneos de calibre maior, as artérias e veias, têm mais camadas celulares e paredes mais espessas, enquanto os vasos de menor calibre são bem mais finos, os capilares, geralmente com uma só camada. Os vasos sanguíneos são dispostos da mesma maneira nas pessoas. Os principais vasos recebem nomes que normalmente se baseiam no órgão ao qual se conectam onde estão localizados. Por exemplo, as artérias e veias renais conectam-se aos rins e as artérias e veias subclaviais
estão abaixo da clavícula. Essas são todas as estruturas do sistema cardiovascular. Para fixar, vamos relembrar o que foi estudado de forma resumida novamente. O coração é um órgão que tem 4 cavidades e bombeia o sangue para os pulmões e para o resto do corpo. Para distribuir o sangue, o coração utiliza tubos chamados de vasos sanguíneos. Existem 3 principais tipos de tubos: artérias, veias e capilares. Esse sistema permite que o oxigênio, nutrientes e hormônios passem por todo o corpo. Agora vamos resolver esta questão. Considerando o sistema cardiovascular humano, assinale a alternativa verdadeira. A alternativa B está errada, pois o pulmão não faz parte do sistema cardiovascular. A alternativa C está errada, pois as veias não transportam sangue que sai do coração. Essa função é das artérias. Já a alternativa D está com as informações invertidas. As cavidades da parte superior são os átrios e as inferiores, os ventrílocos. Sendo assim, está correta a letra A. Esta foi a aula de sistema cardiovascular. Na descrição você pode encontrar a bibliografia das pesquisas e mais questões sobre a aula que podem ser respondidas aqui nos comentários. Aproveitem o conteúdo e até a próxima!